अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, सवेरे मोहे लागे वृंदावनी। Há 5.000 anos, a literatura védica já apresentava as vantagens da gestão socialista desenvolvida por um antigo governante chamado Maharaja Parikshit. Na história da sociedade, Maharaja Parikshit acabou com o sistema escravagista e feudal, que naquele tempo estava enraizado na sociedade asiática. Ele pôde ampliar a compreensão social daquelas comunidades, liderando uma verdadeira revolução cultural de valorização da produção intelectual, musical e visual por meio das artes plásticas. Maharaja Parikshit inovou na história da humanidade porque foi vanguardista nas ciências sociais, eliminando a exploração do homem pelo homem, exemplo que levou, inclusive, o desenvolvimento das teorias marxistas. O grande administrador da Índia mantinha o seu governo próprio e solidário. Ele se dedicou à universalização da educação e da ciência. Buscou implantar um sistema social sensível às necessidades do povo. Durante séculos, os efeitos do grande governante da Índia foram repassados, principalmente para lembrar a todos que foi a partir de uma sociologia empírica que se desenvolveu um modelo de governança do bem-estar social ou do bem-viver, como dizem os povos andinos. Na história recente do Brasil, nós passamos por experiências semelhantes. A Revolução Humanitária aconteceu no governo Lula, época em que tivemos um grande investimento nos programas sociais, retirando cerca de 40 milhões de famílias da miséria absoluta. Chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Lula é responsável por levar água ao semiárido nordestino com a construção de cisternas que acomoda a água da chuva e com a transposição do Rio São Francisco. Tudo isso permitiu que alguns estados do Nordeste alcançassem os status de maiores produtores frutíferos do continente. Lula também levou luz para as regiões mais remotas do país, com luz para todos. Além disso, o ex-presidente criou o programa de apoio a planos de reestruturação, a expansão das universidades federais, ProUni, que vigorou a partir de 2007. É preciso lembrar dos outros programas de incentivo à pesquisa, como Ciências Sem Fronteiras, que levava estudantes brasileiros a compartilhar experiência com outros países. Além dos programas que voltados para a educação,
Lula se preocupou com a dignidade das pessoas mais pobres e vulneráveis, ampliando a cobertura do Bolsa Família, instituindo o programa Minha Casa, Minha Vida. Durante décadas, o trabalhador brasileiro esperou pela oportunidade de adquirir a casa própria. O governo Lula foi a grande matriz de políticas públicas voltada para o pobre. Infelizmente, a realidade política mudou. O governo hoje é responsável por mais de 500 mil mortes no Brasil durante a pandemia. A CPI da Covid tem evidenciado que 4 entre 5 vidas poderiam ter sido salvas se o governo Bolsonaro tivesse seguido as recomendações da Organização Mundial da Saúde ou se tivesse respondido a tempo o apelo dos laboratórios para a aquisição de vacinas. Por último, o deputado Luiz Miranda apresentou à CPI no Senado provas de que o presidente da República tinha conhecimento de irregularidades na compra da vacina. Indiana Covaxin, o berço da literatura védica, entrou no radar dos corruptos brasileiros porque o governo atuou na compra das vacinas superinflacionadas. Tudo isso aconteceu na gestão do capitão e do general de 4 estrelas. Bolsonaro e Pazuello são exemplos de militares que maculam a imagem das Forças Armadas no Brasil, já que se alinha a uma visão ultrapassada de república. De acordo com Émile Durkheim, criador da escola da ideologia da direita na Universidade de Sorbonne, na França, os fatos sociais ocorrem de acordo com o meio. Ou seja, Bolsonaro, resultado de uma sociologia recentista, calculista, e a crítica que fala em nome de um nacionalismo apático, alheio e desinteressado pelas reais necessidades do país, inclusive colocando a vida de todos em risco. Usando a estratégia do grito intimido, Bolsonaro segue agredindo os profissionais da imprensa, de preferência as jornalistas mulheres. Desde a democratização, não se viu um estadista tão agressivo e despreparado. Além de toda a raiva descarregada no jornalista, o presidente tem usado a estrutura da comunicação pública como vitrine para seus pares fundamentalistas, inclusive transmitindo ao vivo cultos religiosos de pastores declaradamente bolsonaristas, um grave crime contra a diversidade religiosa ao Estado laico. Por esse motivo, várias entidades democráticas têm saído em defesa da empresa Brasil de Comunicação, EBC, que sofre com a intervenção ideológica do governo e tem a sua autonomia e independência editorial ameaçadas. Toda essa animosidade é consequência dos recorrentes escândalos
envolvendo ministros e assessores do governo Bolsonaro. O ministro Salles, por exemplo, deixou o governo para retirar o foco dos últimos acontecimentos. A saída desse ministro foi uma exigência dos movimentos em defesa do meio ambiente. Ele é investigado pela Polícia Federal por favorecer a extração ilegal de madeira na região amazônica. Em sua defesa, Salles exigiu o afastamento dos delegados federais encarregados de investigá-lo. Outra clara interferência na Polícia Federal. A péssima gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia já ventilou para o mundo. As mais de 500 mil mortes foram resultados do negacionismo bolsonarista. O mesmo governo que se diz nacionalista, mas que está estagnado no paradigma da economia capitalista não participativa. Esse grupo que está aí no poder é indiferente ao desemprego e à miséria crescente. Isto porque não criam benefícios para a sociedade, a classe média e a sociedade mais pobre. É preciso fazer como Maharaja Parikshit e estabelecer um sistema social que acolha e trate as vulnerabilidades de cada região. Estado, município, cidade e bairro brasileiro, para fortalecer a nossa identidade e investir na educação, para seguir emancipando o povo. Viver o socialismo de Maharaja é uma necessidade real, é uma necessidade emergencial para a população brasileira. A caixa preta do BNDES, que tanto Bolsonaro insistiu em divulgar, nunca foi aberta. E só não foi porque não existem indícios de corrupção. Guedes ter trocado 10 bilhões em barras de ouro do Banco Central, do Tesouro Nacional, por papéis podres com os bancos particulares, está declarado em toda a imprensa mundial. Ele mesmo confirmou: esta operação é a operação mais absurda contra o Tesouro Nacional, contra a população brasileira, porque por trás de tudo isso, com certeza, a corrupção das comissões, a corrupção das mamatas estão aí. Esse é o espelho da grande corrupção deste governo que não se sustenta em seus pés. O ex-juiz Moro foi declarado suspeito em todas as ações penais movidas contra Lula, articulador da campanha de Bolsonaro, e foi desmascarado. Do PSL, desse partido que o elegeu, estão todos sendo desmascarados. Desmascarados pelos acontecimentos de um governo doente e inoperante que está colocando a cada momento o país, a sua população, a pique, abrindo espaço para que Lula volte a acolher politicamente e economicamente a sociedade brasileira. É a meta do povo brasileiro que luta por justiça e por liberdade. Ali mohe lage Vrindavan
लागे वृंदावन